Mais um Fale Mais Sobre Isso, mais um programa para falarmos sobre saúde e saúde mental. Eu sou Leonardo Abraão, psicólogo e palestrante. E hoje estou aqui com Pablo Martins, que é psicólogo clínico e veio nos ajudar a entender a questão das críticas e dos elogios. Quando as críticas e os elogios são benéficos ou não. Se pode, inclusive, produzir problemas, provocar problemas aí no desenvolvimento das pessoas, especialmente das crianças. Pablo, obrigado por ter vindo falar sobre esse assunto. Eu que agradeço. Elogios e críticas. É possível que um elogio atrapalhe? É possível que uma crítica derrube ou levante uma pessoa? Como que elogios e críticas podem repercutir na vida das pessoas? Bom, esse assunto é um assunto, apesar de muito debatido entre as pessoas, popularmente falando, é um assunto muito importante para a psicopatologia. Aliás, acho que não se dá devida importância para a questão de elogios e de críticas no desenvolvimento das psicopatologias. Quando a gente está pensando em crianças, então, e num padrão de criação de crianças, num padrão de comportamentos paternais, de como os pais ou os cuidadores dessa criança lidam com ela no dia a dia, as medidas desses elogios e dessas críticas, como elas são colocadas, as maneiras sutis em que elas são transmitidas às crianças, podem sim criar problemas futuramente muito importantes a nível de psicopatologia e que vai ter que, a pessoa futuramente talvez desenvolva um problema que vai ter que procurar ajuda profissional. Quando você fala em psicopatologia, para ajudar o telespectador a entender, são os possíveis transtornos, Os transtornos mentais, pessoa... as depressões, os transtornos de ansiedade, transtornos alimentares, transtornos sexuais, são os mais comuns, Então, nós estamos discutindo a possível ligação entre elogios e críticas e Sim. o desenvolvimento de transtornos mentais. Agora, Pablo, para deixarmos ainda mais didático o programa, vamos pensar no seguinte: viver em sociedade significa viver dentro da família, significa viver dentro da escola, significa viver dentro do serviço, dentro do trabalho, significa viver dentro do trânsito, enfim, viver em sociedade. As pessoas estão imersas nessa sociabilidade, imersas nessa possibilidade de estarem sempre sendo ou elogiadas ou sempre sendo criticadas, Porque o elogio e a crítica não precisa ser necessariamente apenas o elogio clássico ou a crítica clássica, Sim. Você tocou num ponto bastante interessante, porque nós temos, se a gente olhar a cultura que nós vivemos, nós temos uma cultura essencialmente crítica. A predominância das relações, nas relações, predomina muito mais a crítica do que os elogios. Na educação formal, nas escolas, mas na educação em casa, nas empresas de maneira geral, nas conversas entre os amigos, sempre tem alguém fazendo piada com alguém, sempre alguém fazendo uma gracinha com outro, com a desculpa de que é uma brincadeira, Mas se nós filtrarmos, e compararmos a quantidade de críticas e de elogios que nós fazemos e recebemos no dia a dia, nós vamos ver uma predominância das críticas negativas, muito, muito maior do que os elogios. Então parece que culturalmente nós estamos vivendo num ambiente extremamente punitivo e crítico. Então é isso que eu estava tentando deixar mais claro, a ideia de que quando falamos em crítica, por exemplo, a crítica propriamente dita negativa, as piadas, as gozações, as chamadas punições de uma maneira geral, é o universo. Sim. E já o elogio propriamente dito, mas também os incentivos, Sim. O levantar a moral é o outro universo. Então nós estamos falando desses dois universos. Sim, porque dizer que a sociedade ela é crítica e que a pessoa está imersa e ela vai estar à mercê da crítica não justifica que a gente continue agindo assim. Basta pensar de novo com crianças, Dizer que está criticando a criança para prepará-la para o mundo é justamente o inverso que nós estamos fazendo. Se nós criticarmos em excesso uma criança, nós vamos desprepará-la para o mundo, Nós vamos contribuir para que ela tenha uma autoestima ruim, para que ela tenha uma autoconfiança ruim, para que ela cresça um adulto inseguro. Que preparação é essa para o mundo se nós estamos tirando dela capacidades? Então, é justamente isso, quer dizer, apesar do ambiente ter uma predominância de críticas, nós psicólogos, educadores, repensarmos essas práticas para que isso se modifique. Mas aonde você vê a relação direta entre o excesso de crítica negativa, a punição, a condenação e a questão da autoestima, a questão do que você falou aí?
Bom, a gente parte de uma ideia de que nós, enquanto seres humanos, temos algumas necessidades que são básicas. E uma delas, são várias, mas uma delas, para que encaixa no nosso papo aqui, é a necessidade de conexão com o outro, né? Nós somos mamíferos, nós somos seres que têm uma ligação afetiva muito forte entre os iguais. E todo tipo de manifestação que fira, de certa forma, essa relação, como a crítica, né, como um tratamento ruim, ataca o que nós chamamos popularmente de autoestima. E quando a gente pega o rol das psicopatologias, nós vamos ver na grande maioria das psicopatologias, em algum momento, uma autoestima não calibrada adequadamente. E ela não se modificou só na vida adulta. Ninguém tinha uma autoestima boa até os 40 anos de idade, e aos 41 teve uma depressão porque a autoestima piorou, ou porque foi demitido, ou porque passou por uma separação. Isso é uma questão estrutural. Então essa é a relação. Desde muito cedo na vida, e aí depende dessas relações com os pais, com os cuidadores, nós vamos criando uma imagem de nós mesmos mais consistente, menos consistente, dependendo dessas relações. Então, veja bem, se nós, desde muito cedo, criamos essa imagem, e quando a gente pega as psicopatologias, a grande parte das psicopatologias, nós temos um problema com a autoimagem, aí você vê a relação clara entre ter tido um histórico que se construiu de maneira mais adequada uma autoimagem e uma psicopatologia que se desenvolve depois na vida adulta, na adolescência ou mesmo na infância, né? Uhum. Porque aí você está falando que é possível então que um pai, um educador, um professor, uma pessoa que tem uma espécie de autoridade perante a criança, ao criticá-la, né, negativamente, vamos colocar dessa forma, acaba levando a criança a olhar negativamente para si. Sim. E isso sistematicamente produz uma estrutura de autoestima débil, e essa debilidade repercute no futuro. É importante salientar que uma situação só, né, uma bronca, uma crítica eventual que a pessoa recebeu na escola, ela não é suficiente para gerar problemas. Por isso que você falou, né? Em calibrar. Sim, né? Ela, uma situação, seja com o pai, seja com o professor, com um coleguinha maior que às vezes, né, faz a brincadeira, ela não é suficiente. O que nos preocupa e o que nos faz às vezes, né, chamar a atenção dos educadores, dos pais, é com o padrão. Né, com a continuidade desse relacionamento nocivo. Então, quando você vê um adulto lidando com uma criança e você vê alguma inadequação, você sabe que aquele momento por si só ele não é suficiente para gerar uma psicopatologia, né, que talvez as pessoas vão chamar de trauma depois, no futuro vão chamar de trauma. Não há trauma nenhum aí neste caso, né? O que acontece é que um padrão repetido de influências negativas, aí sim, isso pode causar muitos problemas. Ok, no próximo bloco nós vamos falar da questão do elogio também, né, das possíveis repercussões, e explorar mais a ideia de uma cultura que tem sido muito punitiva, né, e as consequências, ok? Voltamos logo falando ainda sobre críticas e elogios e as suas consequências na formação da personalidade, da individualidade, né, do psiquismo do ser. Amamos a saúde. Canal da gente. Um amor de canal. No Fale Mais Sobre Isso dessa semana, estamos com o Pablo Martins, que é psicólogo clínico, nos ajudando a entender a questão dos elogios e das críticas. Quando os elogios e críticas podem afetar negativamente o desenvolvimento de uma pessoa, especialmente de uma criança, né? No bloco anterior, a gente estava falando sobre as críticas. Agora, e que a crítica muito excessiva, um padrão de crítica, né, Pablo? Sistemático, pode afetar uma autoestima, né? E o elogio, como é que se enxerga a relação? Bom, se a gente pensar que, de certa forma, o nosso comportamento ele acaba sendo governado, na grande maioria das vezes, por padrões de gratificação ou de punição, então as críticas entrariam nessa questão da punição, né?
E o elogio, ele entra na gratificação. Então, o elogio, ele normalmente, ele incentiva, ele faz a pessoa, a criança, o adulto também, porque não é só a criança, se sentir bem. Mas nas fases do desenvolvimento infantil, né, nos primeiros anos de vida, o elogio ele tem uma função importantíssima, que não é só melhorar a autoestima da criança, mas também conseguir ensinar a criança uma série de coisas. Então, desde os comportamentos simples dentro de casa, até depois que ela entra na escola, a verificação de que eu estou indo pelo caminho certo, ela é melhor sinalizada se eu tenho uma prática de elogios. Por exemplo, pais muitas vezes punem a criança por um comportamento inadequado, mas não elogiam quando ela tem um comportamento adequado. O comportamento adequado, muitas vezes na nossa cultura, ele é encarado como algo que se espera, então não precisa ser elogiado. A criança não fez mais que obrigação em se comportar bem. Só que a gente se esquece de que a criança não nasceu sabendo nada. Então, quando ela emite um comportamento adequado, não é porque ela sabe que é adequado. Ela emitiu um comportamento, muitas vezes, acidentalmente. E o elogio sinalizaria para ela de que aquela é uma forma legal de se comportar, seja em relação ao irmão, em relação aos próprios pais, aos coleguinhas da escola, à tia na escola. Então, o elogio, ele muitas vezes, além dessa importância muito grande na autoestima, ele também sinaliza o caminho certo para a criança e também para o adulto. Agora, você está falando mais uma coisa super importante e que remete a uma outra discussão, porque a pessoa que elogia ou que critica, muito tem a ver consigo mesma, né? Porque tem pessoas que têm maior dificuldade em promover elogios e a maior facilidade em sair punindo, recriminando, criticando, né? Sim. As pessoas. Isso tem a ver com padrões de comportamento do indivíduo e que às vezes acaba projetando em cima do outro de forma negativa. Muito provavelmente tem a ver com a história de vida desse pai, dessa mãe, desse professor, né? A maneira que ele cresceu entendendo as relações, né? E na vida adulta pode ser um problema também em relação a não elogiar, não de não enxergar a possibilidade de elogio e de merecimento, mas de não ter habilidade para fazer isso. Tem pessoas que têm vergonha também, tanto de elogiar quanto de receber elogios, aí é um outro problema. Mas a prática consistente de criticar ou de elogiar depende muito da aprendizagem desse pai e dessa mãe. Então, uma criança que foi muito criticada na infância, ela tem grande chance de se tornar um adulto que vai criticar muito mais do que elogiar, né? E o contrário é a mesma coisa. Ou medo de se envolver em novidades, projetos, de alçar voos, porque tem medo de errar e o medo de errar a deixa presa, não é isso? Sim, aí entra no que a gente estava dizendo das psicopatologias, né? Quantas pessoas têm essa dificuldade de se engajar em alguns projetos, quantas pessoas têm dificuldade em relacionamentos afetivos, quantas pessoas têm dificuldade lá nos transtornos alimentares com a própria imagem corporal, né? A pessoa às vezes não tem nada de errado com o corpo dela, mas ela não se sente adequada, né? Os adolescentes que não conseguem muitas vezes se sentir enquadrados, né? Pertencentes a um grupo. Aí você deu uma série de exemplos que demonstram as problemáticas que podem vir da inconveniência de um padrão equivocado de críticas negativas ou até mesmo da falta de elogios, né? Sim. Agora, recentemente teve uma discussão na mídia sobre a possibilidade de elogios excessivos serem prejudiciais às pessoas. Como é que você enxerga isso? Bom, é um tipo de reportagem, eu não sei a fundo como foram feitos esses estudos, né? Porque parece que eles realmente foram baseados em alguns estudos. Mas são reportagens que a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro porque quando eu digo o excesso de elogios, eu não defino o que é excesso. Na reportagem, nas reportagens eu li, eu acompanhei na mídia, eu não vi nenhuma menção à frequência. Então, dizer, olha, 5 elogios por dia, são 10, o que é o excesso? Né? 1 por semana, 2, né? Então, pensando do ponto de vista, né, da psicopatologia e do desenvolvimento humano, o elogio em si não é nem um pouco problemático. Se ele sinaliza comportamentos, é óbvio que eu não posso usar o elogio para sinalizar comportamentos inadequados. Se eu uso o elogio para sinalizar um comportamento inadequado como se fosse adequado, eu estou criando um problema para a criança. Então, se o pai tem um conjunto de valores, se o pai tem uma maneira de ver o mundo, onde ele acha certo algumas coisas que socialmente elas estão inaceitáveis, mas eu elogio a criança quando se comporta daquela forma, ela vai achar naquela família, naquele momento, que está tudo certo.
Então, o excesso de elogios, ele não é em si problemático. Acho que o que é mais problemático é não saber o momento exato e nem a forma que se elogia a criança e pelo que se está elogiando. Nós não devemos em nenhum momento elogiar um comportamento inadequado. Agora, Pablo, você não acha que um elogio ou um excesso de elogio pode fazer com que o indivíduo tenha medo de errar e também não consiga se jogar em experiências, não consiga assumir responsabilidade por medo de errar e medo de decepcionar quem o sempre elogiava? Quem sempre elogiava essa pessoa? O que é mais comum esse padrão ser desenvolvido no contrário, quando se tem muita crítica. Né? Quando você tem um ambiente muito crítico, aí a criança pode ter um medo excessivo de errar. Né? O que pode acontecer nesse excesso de elogios é talvez a criança não ter um balizamento adequado do que é de fato o desafio, do quanto a dificuldade é real ou não. Mais um problema do excesso de elogio nesse sentido, porque o pai não permite que ela se frustre. Por isso que eu estou dizendo do elogio no que está inadequado. A criança erra e ao invés de ser sinalizado que ela errou, o pai, né, ou a professora ou quem está por perto da criança, não só não sinaliza que o erro aconteceu, que é preciso ser corrigido, como ainda dá um jeito de elogiar a criança no erro. Aí ela fica sem parâmetro. Né? Mas normalmente o medo de errar vem muito mais de um padrão de crítica. Certo. No próximo bloco, Pablo, vamos explorar a ideia, porque às vezes as pessoas, você disse uma coisa muito interessante uma hora, que às vezes a pessoa não sabe como elogiar e também não sabe como, às vezes, punir adequadamente, né? Vamos desmistificar, né? E vamos traduzir isso em exemplos no próximo bloco para ajudar quem está nos assistindo, ok? Sim, ok. Voltamos falando mais sobre elogios e críticas e as repercussões no psiquismo do indivíduo. Se você tem dificuldade em encontrar roupas modernas e bacanas em tamanhos especiais, a Ana G é a solução. A Ana G é uma loja especializada em moda plus size, aonde você encontra roupas em diversos tamanhos e acessórios para todas as ocasiões, do casual ao chique. Roupas modernas e tamanhos especiais é na Ana G. De volta com o Fale Mais Sobre Isso, o Pablo Martins, que é psicólogo clínico, nos ajudando a entender a questão do elogio e da crítica. Quando o elogio ou quando a crítica podem ser prejudiciais ao desenvolvimento de uma pessoa, especialmente de uma criança, né, Pablo? Sim. Agora, nos 2 primeiros blocos nós falamos, né, sobre o elogio e a crítica. Mas tem algumas pessoas, você pontuou isso, que não sabem como elogiar. E também não sabem como criticar quando é necessário uma crítica, né? Uma punição, uma chamada de atenção. Né? Como é que a gente pode desdobrar, né? A gente pode traduzir em exemplos concretos? Por que eu estou falando? Às vezes um carinho é um elogio, né, Paulo? Sim. Não é necessário emitir palavras. Não. A pessoa não consegue falar, mas faz um carinho. Sim, um abraço é uma maneira de se gratificar, né? Então, quando a gente está falando de elogio, você tem o elogio que é verbal e você tem uma demonstração que pode ser não verbal, que pode ser só no comportamento motor, né? No abraço, na maneira que olha para a criança, que é afirmativa, que é positiva, né? Bom, existem várias maneiras, né, de elogiar e várias maneiras de se criticar e algumas precisam ser evitadas e outras precisam ser mais usadas. A melhor maneira de se elogiar uma criança é ter atenção a um detalhe muito simples. O elogio ele é sempre feito à criança e não ao comportamento. Então, nós vamos ver que depois com a crítica é o contrário. Então, quando a criança faz alguma coisa boa, é comum que a gente elogie o feito. O feito, beleza, porque isso vai ter uma repercussão boa para a criança, mas não tão quanto se eu disser para a criança que ela é muito boa naquilo que fez, que você ficou muito satisfeita com o que ela fez, né? Que você gosta muito quando ela se comporta daquela maneira. Né? Lidar com a pessoa. Com a pessoa. Quanto mais a sinalização for clara para o desempenho da pessoa, melhor. Né?
Na crítica, justamente o contrário. A gente jamais deve, ao punir uma criança, veja, a punição é importante também, sempre moderada e proporcional à idade da criança, né? Mas a punição ela nunca vem para a criança, mas para o comportamento. Então, a um comportamento inadequado da criança, jamais denegrir a imagem da criança. Dizer, você é bobo, você não pensa, como é que você fez isso, né? Justamente para não desconstruir a autoestima dela, criança. Exatamente. Né? Então, o que deve ser dito é coisas do tipo, o que você fez não se faz. É feio isso que você fez, né? Bater no coleguinha não é legal. Né? Mas em nenhum momento eu estou denegrindo a imagem da criança, eu estou punindo o comportamento inadequado e não a imagem da criança. E se a gente não presta atenção, são nessas sutilezas que aparecem os problemas. Se a gente não presta atenção, a gente faz completamente errado. A gente, pelo pai está sem paciência, está com raiva, ele grita com a criança, ele fala algumas palavras que ofendem a criança. Né? Sem contar casos extremos de, aí sim, puros xingamentos, que aí nós temos desde né, uma inadequação no dizer algo para a criança até bater nela. Né? Isso pode ser levado também, não é o caso de nós discutirmos, mas só sinalizar que o mesmo para as relações nas vidas adultas, né, Pablo? Sim, o tempo todo. Elogiar a pessoa quando faz algo legal e às vezes punir, reclamar, criticar o comportamento e não a pessoa, Sim. mesmo que seja uma esposa, um marido, né, um adulto. Sim, a ideia é mostrar para a criança que existem comportamentos desejáveis e indesejáveis, mas ela não é indesejável em nenhum momento. A criança não pode se sentir indesejável. E é isso que muitos adultos crescem se sentindo, indesejáveis. Né? Então, o comportamento é que precisa ser punido. Agora, quando você falou do não verbal, tem um tipo de relação com a criança que é muito interessante, que é quando você consegue gratificá-la pelo comportamento apenas, sem precisar dizer muita coisa, mas também pode dizer junto, que não atrapalha, até ajuda. Mas é o que a gente chama de o elogio que vem sem relação direta com nenhum comportamento. É quando a criança está lá brincando sozinha, né, ou com o irmão, e você chega do trabalho, vai lá, pega ela no colo, abraça, dá um beijo e põe no chão de novo. Se você faz isso simplesmente porque ela buscou o teu chinelo, com o tempo ela vai aprender que talvez aquele beijo, aquele elogio vem porque ela faz algo em troca, ela busca o chinelo. Como você vai lá e dá o beijo nela, diz que estava com saudade, talvez, pode dizer, o papai estava com saudade de você, abraça, dá um beijo, coloca ela de novo no chão, ela continua brincando. Ela não percebe relação com nenhum comportamento. Isso enriquece muito mais a autoestima da criança ainda do que se os elogios forem só relacionados a comportamentos específicos visíveis pela criança. Porque aí ela não desenvolve a ideia de que o elogio só veio ao emitir um comportamento específico. Sim, né? que ela tem valor, ela precisa ter essa ideia, ela tem valor, que alguém gosta dela, que as pessoas se preocupam com ela. Independente da situação. Aliás, essa é a própria definição, né, de autoestima, essa medida de valor próprio que a pessoa tem, né, independente se ela faz as coisas certas e erradas. E outra coisa para a gente explorar rapidinho, porque o bloco está se encerrando, o programa, Pablo, às vezes, a possibilidade de contradição em que os pais entram ao punir ou criticar, né, um determinado comportamento, mas logo em seguida gratificar a criança com um bolo, um presente, um brinquedo, uma passagem, e a criança fica confusa em relação a esses sinais. Não é possível acontecer isso? O que mais acontece são essas confusões. Uma outra confusão também muito comum é quando os pais resolvem punir o comportamento da criança usando o comportamento que eles querem punir. Eles gritam para pedir para não gritar. Eles batem para dizer para a criança não bater no irmão. Quer dizer, como que você está punindo a criança? Vamos pensar do ponto de vista de aprendizagem, do que a criança está aprendendo. Como que você vai punir um comportamento, deixando a mensagem clara de que aquele comportamento é indesejável, usando o comportamento para fazê-lo? É uma incoerência muito grande na cabeça da criança, né? Eu sempre digo para os pais, professores, nós nunca podemos esquecer uma coisa básica no relacionamento com criança, que ela é criança. Ela não é um adulto pequeno. Então ela pensa como criança, ela age como criança, ela sente as coisas como criança, ela tem recursos para resolver os problemas de criança. Então se eu que sou um adulto, eu não consigo usar um comportamento alternativo para punir o comportamento indesejável, se eu uso o mesmo comportamento, imagina o que é isso na cabeça da criança.
né, que pensa como criança, que age como criança. São as comunicações truncadas, né? Sim. São as dificuldades de comunicação que as pessoas às vezes não percebem, que geram mais dificuldades para as próprias relações delas. E nesse sentido a gente sabe, como psicólogos, que muitos adultos que se tornam pais não tinham se preparado, né? Psiquicamente, afetivamente, cognitivamente, para ser pai. Sim. Isso é um problema. Eu acho que essa maneira de lidar com a criança, ela deveria fazer parte dos pré-natais, né? Enquanto você está preparando ali a grávida, né, para ter uma gravidez com saúde, uma gravidez, né, que corra tudo bem, já nesse período e depois também, em qualquer idade da criança, algumas orientações seriam muito importantes e evitariam muitos problemas futuros, né? Eu acho que nós podemos avançar para este ponto também. A sociedade pode, talvez com políticas públicas, se atentar para a prevenção. Como eu disse no começo, se isso tem a ver com o desenvolvimento de algumas psicopatologias, por que não a gente ter projetos que possam prevenir esses problemas futuramente com coisas simples do cotidiano? E, assim, as políticas públicas, é claro que sempre são bem-vindas, né, no sentido de instruírem, né, a sociedade, mas fica a dica, né, Pablo, também para os diretores de escolas, para os diretores de hospitais. Um hospital tem pré-natal, por que não, paralelamente, boa colocação a sua, não chamar um psicólogo Sim. para estar acompanhando os pais e falar, olha, quando nasceu o nenê, existem alguns princípios que a psicologia já conhece, né? Fica a dica para todos os diretores de instituições que têm a possibilidade de trazer conhecimento e assessoria, né, às pessoas. Ok. Obrigado, Pablo, pela sua brilhante participação. Fica o convite para sempre voltar. Deixa um e-mail, um telefone. Bom, telefone 3234-7130, o e-mail pablo@integraretcc.com.br. Legal. Precisando de orientação, precisando de ajuda, escreva para o Pablo, ligue na clínica e busque informações que podem te ajudar a criar as pessoas, a criar as crianças, a produzir uma infância com mais cuidado, mais sabedoria e, com certeza, uma humanidade melhor, né? Obrigado, Pablo. Que agradeço. Agradeço também a sua audiência. Compartilhe o nosso programa, ajude pessoas a entrar em contato com esse programa lá no canal da gente.com.br e até semana que vem em mais um Fale Mais sobre isso.